Queria falar com vocês sobre uma atitude absurda que o Supremo Tribunal Federal está prestes a tomar. Na semana passada nós vimos que a justiça italiana desmoralizou completamente o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes era um juiz parcial para julgar a Carla Zambelli. E isso gerou muita revolta, no Supremo Tribunal Federal e na comunidade jurídica que apoia o ministro Alexandre de Moraes. E isso, gente, gerou uma frustração a tal ponto que ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí essa é a notícia, que eu queria conversar com vocês, estão começando a pensar, estão começando a avaliar a possibilidade de negar extradições pedidas pela Itália como uma forma de vingança, contra o Estado italiano, e contra esse julgamento da Corte, da Suprema Corte italiana, referente a Carla Zambelli. Gente, é evidente que qualquer processo que tenha uma motivação de vingança, qualquer julgamento na face da terra que tenha uma motivação de vingança, não é um processo justo, não é um processo em que se faz justiça. No Brasil, esse processo estaria viciado por óbvio desvio de finalidade. Um juiz, gente, não pode fazer política, se aproveitando de um julgamento. Ele não pode usar a sentença e o cargo dele de juiz para satisfazer preferências pessoais, objetivos políticos pessoais. Não existe essa possibilidade. Mas no Brasil, os apologistas desse tipo de relação do judiciário brasileiro com o resto do mundo, estão começando, por exemplo, Reinaldo Azevedo, que eu sempre falo aqui, que é um alexandrista de primeira hora, sempre apoia o ministro Alexandre de Moraes em tudo que ele faz. Se o ministro Alexandre de Moraes amanhã chutar a cara de uma velha na rua, o Reinaldo vai perguntar o que essa velha fez, vai querer questionar essa velha, vai dizer que ela é uma ameaça à democracia, esse tipo de coisa. Essas pessoas que apoiam esse tipo de absurdo estão começando a dizer que o Supremo Tribunal Federal tem que agir de forma recíproca, tem que utilizar o princípio da reciprocidade. Ou seja, se a Itália faz alguma coisa que desagrada o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal teria que utilizar da mesma medida para atingir o Estado italiano. Gente, qual que é o problema aí? O princípio da reciprocidade, gente, ele é um princípio de relações internacionais entre países. Quem representa os países, gente, não é o poder judiciário, é o poder executivo. É o poder executivo, gente. Quem tem que tomar uma decisão dessa magnitude, quem tem que tomar uma decisão parecida, é o poder executivo. Gente, o poder judiciário não pode se reger por princípios do direito internacional que dizem respeito ao poder executivo. Imagina agora, por exemplo, nós temos no direito internacional o princípio da solução pacífica dos conflitos. Imagina agora se o Supremo Tribunal Federal resolve descaracterizar, resolve descumprir esse princípio e dar uma liminar mandando a Marinha invadir a Itália, por exemplo. Não existe essa possibilidade, porque esse princípio não é para ser utilizado no judiciário brasileiro e nem no judiciário italiano. Vocês podem apostar que o judiciário italiano, se for confrontado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de negativa de uma extradição por mera vingança, o judiciário italiano não vai fazer a mesma coisa por um princípio de reciprocidade. Porque quem faz isso, gente, vai ser o governo lá da Meloni, por exemplo. Então não há que se falar nesse tipo de situação. Tem o princípio da solução pacífica dos conflitos, tem o princípio da autodeterminação dos povos. Imagina agora o Supremo Tribunal Federal quer desrespeitar o princípio da autodeterminação dos povos, por exemplo. E aí quer dar uma liminar mandando o Estado italiano fazer XYZ. Não existe, gente, essa possibilidade. Está fora da sua jurisdição, é um princípio que não se aplica ao judiciário. Gente, inúmeros motivos que a gente pode pensar, para criticar esse tipo de posicionamento. Só que isso, gente, só é, vamos dizer assim, só é ecoado por pessoas que não têm conhecimento jurídico para poder prestar atenção nesses detalhes. Porque quando vem, por exemplo, o Reinaldo Azevedo e diz assim, mas a justiça italiana, ela invadiu a soberania da justiça brasileira. Ela invadiu a soberania do Brasil. A justiça italiana, ela quis julgar os julgadores brasileiros.
Gente, mas a justiça italiana fez isso com base no tratado entre os dois países, o tratado de extradição entre os dois países. Não existe a possibilidade, por exemplo, do Brasil remeter alguém, alguma pessoa que pediu refúgio no Brasil, por exemplo, pediu asilo no Brasil, por exemplo, mandar essa pessoa para um país no qual ela vai morrer, no qual ela vai sofrer uma pena de morte, no qual ela está sendo perseguida politicamente. E isso, gente, para chegar nessa conclusão, é necessário uma análise do jurídico daquele país, do país requerente. Por exemplo, o Brasil vai analisar a questão jurídica envolvendo o Estado requerente e vai dizer: vocês têm uma legislação que não é compatível com os direitos humanos que o Brasil respeita. Então nós não podemos mandar essa pessoa para aí. Mas para fazer isso, o Estado brasileiro, o judiciário brasileiro, tem que analisar o judiciário, as leis, né, as convenções, tem que analisar as normativas, tem que analisar a Constituição, tem que analisar os códigos do outro país. Porque senão é muito fácil, gente. Outro país diz assim: não, mas aqui a gente tem pena de morte, mas o nosso Estado é soberano, tá? Aqui essa pessoa aí está sofrendo uma perseguição política, mas nós somos um Estado soberano. Você não pode analisar esse tipo de coisa. E pode, gente. Mas pode não porque é uma interpretação subjetiva que não sei o que. Não, gente. Isso é da existência do próprio tratado. Isso é da existência do próprio tratado. Qualquer país, gente, né, do mundo democrático, ocidental, que faça um tratado de extradição, ele vai prever ali vamos dizer assim, nas exceções da extradição, esse tipo de risco à vida da pessoa, né, incompatibilidade entre os sistemas normativos quanto à questão de direitos humanos, né, se a pessoa corre risco de vida, né, se a pessoa não é perseguida politicamente, a segurança da pessoa, né, isso tudo, gente, tem que ser analisado. Tem que ser analisado. E foi analisado pela justiça italiana. E a justiça italiana analisou aquilo tudo e disse: o ministro Alexandre de Moraes é um juiz parcial. E por quê? Porque ele tomou o papel de carcereiro, de juiz, de promotor, de delegado, de tudo. Então não é necessário que o ministro Alexandre de Moraes diga com todas as letras que ele está perseguindo a Carla Zambelli. A própria atuação do ministro Alexandre de Moraes enquanto juiz já qualifica a quebra de imparcialidade. Foi isso que a justiça italiana disse. Não é preciso que o julgador italiano tenha a melhor noção do direito brasileiro, seja um especialista no direito processual penal brasileiro. Não é preciso. Basta que a defesa consiga demonstrar para o juiz italiano, né, que houve ali quebra, vamos dizer assim, do que está previsto lá no tratado de extradição, e a defesa da Zambelli conseguiu provar isso. Inclusive, a justiça italiana diz que o Estado brasileiro não conseguiu comprovar o contrário. Entenderam? É muito forte, gente. Isso foi muito forte. O Supremo Tribunal Federal tá desnorteado até agora. O Fachin tentou fazer uma notinha lá de repúdio, uma notinha justificando, mas ninguém ligou para isso. Entendeu? E o que já é bizarro, o que demonstra também, o que comprova o ponto da justiça italiana, quando, né, a justiça brasileira faz uma notinha de repúdio dizendo: não, nós somos muito imparciais. Mas quem disse isso? A própria justiça brasileira, os próprios jogadores que a Carla Zambelli acusa de serem parciais com ela. Então, assim, a justiça italiana, por exemplo, no caso do Tagliaferro, eu dei uma entrevista para o Metrópolis, e aí eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês darem uma olhada lá, talvez até poste essa entrevista mais tarde. No processo do Tagliaferro isso vai acontecer de novo, gente. Porque a justiça italiana vai pegar o caso, vai analisar e vai falar: quem mandou, quem está pedindo essa extradição? Ministro Alexandre de Moraes? De novo, mas é o mesmo juiz que está sendo envolvido no caso do próprio processo do Tagliaferro. É o cara que era o chefe do Tagliaferro, e o Tagliaferro vazou conversas dos assessores dessa pessoa, e essa pessoa está processando ele, é o juiz relator do caso e está pedindo a extradição. Gente, é evidente que a justiça italiana, na minha concepção, tá, ela vai também se pronunciar a respeito desse caso, que é muito mais forte que o da Carla Zambelli. Entenderam? Então é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes eu quero que você comente aqui embaixo. Qual você acha que vai ser o resultado desse julgamento da Itália para as relações entre Brasil e Itália e no processo do Tagliaferro? Diz aqui a sua opinião nos comentários e até a próxima.